A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar livro de Juízes, capítulo 9, do verso 22 até o verso 57. Vamos concluir o capítulo. E os assuntos do vídeo de hoje serão: não dê legalidade para o mal, a casa dividida não subsiste e Deus usa o desejo dos ímpios contra eles mesmos. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia de seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 22. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Olha só que texto interessante, né? Então, quem assistiu o vídeo passado sabe que Abimeleque, ele, pelo seu desejo, sede de poder e por inveja de seus irmãos, por terem sido criados pelo seu pai Gideão e ele ter sido criado com sua mãe, que era uma serva lá na cidade de Siquém sozinho, ele alimentou esse sentimento de ódio, de raiva, de vingança e uma sede de poder, e matou seus irmãos, e se intitulou rei, com o apoio da cidade de Siquém, que é a cidade onde ele nasceu e onde foi criado, né? E Deus esperou 3 anos para ver se o Abimeleque ia se arrepender desse mal que ele tinha feito, né? Mas ele não se arrependeu. Ele continuou se achando esperto porque tomou o trono e não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Então Deus vai julgar tanto Abimeleque quanto Siquém. Então, o primeiro assunto que a gente vai estudar é sobre legalidade, né? Então, o Abimeleque, ele deu legalidade para o mal agir na vida dele, porque ele cometeu um assassinato em massa, né? Ele matou todos os seus 70 irmãos. Então ele abriu brecha para o inimigo tomar conta na vida dele. Então a gente não pode dar legalidade para o mal agir nas nossas vidas. Toda vez que nós pecamos continuamente e não há arrependimento, nós damos legalidade para o mal agir nas nossas vidas. E nós vemos aqui que esse espírito veio da parte do Senhor, porque o Senhor tem autoridade sobre os anjos, ele está no controle de tudo, tanto dos anjos bons como dos demônios também. Então o nosso Deus, ele enviou um espírito mau para atormentar Abimeleque e Siquém e jogar um contra o outro, tá certo? Então a gente vai ver que daqui para frente o povo de Siquém não vai olhar com os mesmos olhos para Abimeleque. E Abimeleque, ele vai ter uma luta constante para continuar no poder. Então a gente vê que nada mudou, né? O ser humano continua a mesma coisa. A gente está vendo a mesma coisa acontecendo na geopolítica hoje. Sempre tem um governo que quer tirar o outro governo, um país que quer vencer outro país por causa de poder, por causa de território ou por causa de religião. Essas guerras são constantes e são geradas por espíritos maus. Onde está escrito isso? Em Apocalipse. Está escrito, o apóstolo João viu 3 espíritos de Rã, que são demônios, né? Eles influenciando os reis da terra para guerrearem contra o povo de Deus. Então, esses espíritos maus, eles influenciam os pensamentos das lideranças, aqueles que não têm Deus no coração. E a gente está vendo que a maioria das lideranças políticas hoje não tem Deus no coração, né? Então eles são facilmente influenciados por espíritos maus, porque eles dão legalidade para isso, porque eles estão envolvidos com corrupção, estão aprovando leis contra a palavra de Deus, então eles estão com o coração e a alma aberta para espíritos maus. Eles não são regidos pelo Espírito Santo, mas por espíritos maus que vão jogar eles uns contra os outros e vai trazer a ruína deles, né? Então a gente que vê essas injustiças, a gente não precisa ficar com medo, né? A gente viu no vídeo passado que o Jotão, ele foi um dos que sobreviveram à maldade do Abimeleque, né? Ele sobreviveu da chacina que ele fez lá contra os seus irmãos. E ele fugiu, foi para uma outra cidade e ficou só observando de longe o Deus agir, né? E Deus usou da boca de Jotão para fazer uma profecia que o Abimeleque, ele ia destruir tudo lá, né? E que tanto o Siquém como o Abimeleque, um ia destruir o outro. Então ele não precisava fazer nada. Então você que serve a Deus, você que teme a Deus e aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, todo mal que fizerem contra você, não tema, vai voltar contra eles, tá certo? O nosso Deus, ele ensinou que a gente não pode pagar o mal com o mal. A gente tem que pagar o mal com o bem. Então ore por essas pessoas, se pedirem ajuda para você, ajude. O nosso Deus, o Senhor, o Rei dos Reis, ele está vendo a sua situação e ele mesmo vai julgar e vai trazer justiça aqui na terra, tá certo? Então não queiram fazer justiça com as mãos de vocês, com a capacidade de vocês. Não, isso não é a nossa parte. A nossa parte é servir a Deus, orar e desejar o melhor para os outros. E deixa o nosso Deus agir. Confia nele, tá certo? Quando você aprender a confiar no teu Deus, você vai ver quantos livramentos ele vai fazer na tua vida, tá certo?
Então aqui é isso. Jotão, ele fez essa profecia, ele confiou no Deus dele, foi para outra cidade e esperou os maus se matarem. E é o que vai acontecer. A gente está vendo as guerras e rumores de guerras que a gente está vendo por aí. Eles mesmos vão acabar contra eles mesmos, vão jogar bomba na cabeça um do outro e o desejo deles vai cair por terra. Eles não vão ter o que conquistar, porque eles vão se destruir, né? Então, nada mudou. O ser humano continua a mesma coisa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou algo mais elevado, que é o amor. Então, o amor, ele tudo suporta, né? Que nem o apóstolo Paulo fala. Então, a gente tem que praticar o amor, tá certo? Deixa os maus se matarem, deixa os maus fazerem a sua impiedade, Deus vai julgar eles. Seja por, por leis, por decretos, ou até enviando espíritos maus para atormentar eles, tá certo? Foi assim com Saul também. Deus mandou um espírito mau para atormentar o rei Saul. Lembram da história do rei Davi? E quando o rei Davi tocava a harpa, esse espírito mau saía dele, né? Então Deus usa até dos espíritos maus para poder julgar um ímpio, tá certo? Então vamos nos afastar da impiedade, que aí Deus vai enviar os anjos para nos ajudar. Mas se você for um ímpio, ele vai mandar um espírito mau para te atormentar. Então toma cuidado, tá certo? Verso 24. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que o matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que colaboraram com as mãos para matar a seus irmãos. Então aqui no verso 24 está o motivo por que Deus mandou o espírito mau, para poder julgar a violência que eles fizeram contra a cidade de Ofra e contra os filhos de Gideão. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês também. Vocês sabem por que Deus permitiu o Abimeleque fazer essa maldade contra os seus irmãos lá em Ofra? Porque o Gideão, infelizmente, também deu legalidade. Olha só como o perigo da legalidade. O Gideão, como vocês viram nos vídeos passados, ele fez um éfode de ouro. E ele fez isso até com a intenção boa, que era um memorial para poder lembrar que ele venceu os midianitas. E toda vez que as pessoas olhassem para aquele éfode, eles iam lembrar que Gideão venceu os midianitas, né? E ele levou para a cidade de Ofra esse éfode de ouro, que é um manto, né, de ouro, e colocou lá na entrada da cidade. Só que as pessoas de Ofra, elas começaram a idolatrar aquele éfode de ouro. Então aí deu legalidade, tá certo? E isso não foi assim só num dia, foi continuamente. O Gideão morreu, os seus filhos cresceram, eles continuaram adorando aquele éfode de ouro. Aí por isso que Deus permitiu esse mal. Eles perderam a proteção de Deus. Aí eles ficaram à mercê da violência do Abimeleque, porque Deus também respeita o livre-arbítrio. E Deus só pode julgar alguém após ele fazer alguma ação, né? Então Abimeleque, ele já planejava o mal contra o povo de Ofra. Se eles fossem fiéis a Deus, estivessem obedecendo a Deus, Deus ia livrar eles, Deus ia dar um livramento para eles. Mas como eles deram legalidade, por muitos anos ficaram na idolatria, eles perderam a proteção de Deus. E aí ficaram à mercê do povo mau, tá certo? Então não deem espaço para o mal entrar na vida de vocês. Busquem ler a palavra de Deus, se afastem da idolatria, se afastem de sentimentos de vingança, de ódio. Alimente aquilo que é bom dentro de vocês e vocês terão proteção divina. Mas se tiver alguma maldade no teu coração, algum pecado que você faz ele continuamente, o mal vai estar com autorização para fazer o que ele quiser na tua vida, tá certo? Verso 25. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, e assaltavam, e contou-se a Abimeleque. E veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram dele. Então aqui esse Gaal, ele se propôs a ir contra o Abimeleque. Era do povo de Siquém. Então o povo de Siquém apoiou Gaal para derrotar Abimeleque. Então o espírito mau já está fazendo aqui, jogando as pessoas. Vocês sabiam que nós somos influenciados, nossos pensamentos, todo pensamento ruim que você tem, ele é influenciado por espíritos maus. E todo pensamento bom que você tem é influenciado pelo Espírito Santo de Deus e pelos santos anjos de Deus. Então, sabe aqueles desenhos que fica o diabinho e o anjinho aqui? É verdade isso, tá bom? O mundo espiritual funciona dessa maneira. Só que Deus respeita o livre-arbítrio. Você vai receber a influência do mal e você vai receber a influência do bem. Só que você que vai tomar a decisão, né? O Abimeleque tomou uma decisão ruim e está sofrendo as consequências disso. Então,
a gente tem que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas como que a gente escuta a voz do Espírito Santo? Orando, lendo a palavra de Deus, indo na igreja. Agora, se você ficar só na balada em bar, você só vai ouvir influência maligna, tá certo? Então vamos tomar cuidado dos lugares que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, os livros que você lê, porque os filmes que você assiste, as músicas que você ouve, porque tudo isso influencia negativamente ou positivamente na tua vida, tá certo? Verso 26. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram a ele, né? Confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Esse Deus aqui não é o nosso Deus não, tá? Esse Deus que eles serviam lá em Siquém é o Baal, Baal Perite. Então, não pensa que esse povo de Siquém é bonzinho não, tá? São ruins igual Abimeleque, tá? Por isso que Deus está jogando um contra o outro, para eles se matarem, tá? Porque Deus usa o desejo mal das pessoas contra eles mesmos. No Novo Testamento fala que aqueles que amam a concupiscência da carne, Deus entrega eles aos seus próprios desejos. E quando Deus entrega uma pessoa aos seus próprios desejos, aí essa pessoa já era. A gente vê todas essas pessoas contaminadas, perdidas no pecado, é porque Deus as entregou aos seus desejos, porque Ele viu no coração delas que elas não querem nada com Deus, elas não buscam o Espírito Santo, não buscam a salvação por Jesus Cristo, elas buscam apenas os seus próprios desejos. Aí Deus se afasta e entrega eles aos seus próprios desejos e elas mesmas se destroem, tá certo? Aqui elas vão se destruir em guerra, mas no Novo Testamento fala que elas vão se destruir na prostituição, vão se destruir na homossexualidade, vão se destruir nos vícios, e vão para o inferno se morrer nessa condição. Então é muito perigoso você estar entregue aos seus desejos. Nós temos que ter esse controle. O espírito tem que dominar a carne, tá certo? Não o contrário. Verso 28. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que servíssemos? Não é porventura filho de Jerubbaal, e não é Zebal, o seu mordomo? Servir antes aos homens de Emon, irmão pai de Siquém, pois por que razão nós os serviríamos a ele? Verso 29. Ah, se este povo estiver na minha mão, eu expeliria Abimeleque, e Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral, olha o nome do ajudante do Abimeleque, Zebul, né? Esse Abimeleque aqui, ele representa o mal mesmo, né? Porque até o nome de um demônio é o nome do homem que ajudava ele aqui, Zebul. E o maioral da cidade, as palavras do Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele, o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Então Gaal planejava uma revolta contra Abimeleque, mas o servo do Abimeleque ouviu e já mandou mensagens. Eles estão se preparando para dar uma resposta ao Gaal, né? Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: As sombras das montanhas vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis, até desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Moenenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém, e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Então Abimeleque venceu a revolta popular contra ele, né? Então aqui está subindo o poder para a cabeça do Abimeleque mais e mais. Vocês vão ver que ele venceu esse Gaal, que era um homem que queria o poder no lugar dele.
E ele não para por aí, ele vai querer conquistar outras cidades. A gente vê os ditadores, os conquistadores, eles têm uma sede de poder que não tem fim. Eles têm um vazio no coração que não é preenchido. Então eles querem sempre conquistar mais, né? É que nem aquele homem que ele não consegue ter uma mulher só. Ele tem um vazio dentro dele. E ele quer conquistar mais e mais, ter várias mulheres. E isso nunca acaba, porque ele não preencheu o vazio que só Deus pode preencher, né? Então, você que tem desejo desenfreado, está faltando Deus no seu coração. Busque uma igreja ainda hoje, leia a palavra de Deus e se encha do Espírito Santo e você vai sentir uma felicidade que você nunca sentiu antes. E você não vai ter essa necessidade de estar sempre buscando uma mulher nova, de buscar um homem novo. Você não vai ter essa vontade de estar sempre conquistando um emprego melhor. Você não para de estudar, você nunca está satisfeito com nada. Você já tem um bom emprego, você já tem uma esposa que você ama, você já tem um marido que você ama, mas só que você nunca está satisfeito. É porque você não sentiu a presença de Deus, você não está cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo e você vai dar valor às menores coisas. As coisas mais simples da vida serão suficientes para te satisfazer, tá certo? Mas enquanto você não tiver o Espírito Santo, esse desejo vai continuar sempre, sempre buscando e nunca acaba. Mas a água que Cristo te der, esta você nunca mais terá sede. Então beba dessa água, tá bom? E Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos, e pôs emboscadas no campo e olhou, e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra eles e os feriu. Então depois teve outra revolta popular, o Abimeleque foi lá e bateu, né? É igual os ditadores lá, se você for fazer uma, é, uma revolução lá, uma manifestação contra eles, eles vão mandar o exército lá e vão bater em vocês, tá certo? Porque é assim que funciona a cabeça de ditador, né? Ele não aceita contradição, tá certo? Então é o contrário da república. A república todo mundo tem o direito de se manifestar, mas numa ditadura, se você se manifestar contra, você tá errado, ou você vai preso ou você vai ser morto, tá certo? Então aqui era um sistema ditatorial do Abimeleque. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade toda aquele dia, e tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. Esse a semeou de sal é porque onde você coloca sal não tem vida. Então significa que ele matou todo mundo, então não tinha vida lá. Então por isso que a semeou de sal, tá certo? 46. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa de Deus Berite. Ó, esse Deus que eles serviam, Deus Berite. Não é o nosso Deus, tá? Então por isso que esse povo é tão mal assim. Porque não tem Deus no coração, tá certo? Eles serviam a demônios, né? Verso 47. E contou-se a Abimeleque que todos os anciões da torre de Siquém se haviam congregado. E subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um, cortou o seu ramo, e seguiram Abimeleque, os puseram junto da fortaleza, e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Olha que coisa terrível, né? Mas aqui cumpriu a profecia de Jotão, né? Lembra da parábola das 4 árvores? O Abimeleque é o espinheiro, e ele ia queimar todos aqueles que se colocassem contra ele, né? E aqui ele está queimando o povo de Siquém, o próprio povo que o colocou no poder, santo é Deus. Então, homens ambiciosos, eles não estão nem aí para amizades, para acordo, porque eles não têm palavra, eles só pensam neles mesmos, tá certo? Então se afaste de pessoas assim, pessoas que você vê que não tem uma ambição sem fim. Você não significa nada para ela, você é só um degrau para ela pisar, para ela subir na vida, né? Quantas pessoas que você trabalha, que você conhece que é assim, que quer subir às custas dos outros, que não se importa com os outros, são abimeleques da vida. Mas o destino deles é terrível. Então ore por eles, para que eles se arrependam, para que eles alcancem a luz e possam entrar no céu com a gente, tá bom?
Mas se eles continuarem nesse caminho, o destino deles é terrível, tá? Então Abimeleque foi-se a Tebes e sitiou a Tebes e a tomou. Então aqui ele já foi tomar outra cidade, a Tebes, né? Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após de si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se até a porta da torre para a queimar a fogo. Ele falou: do jeito que eu queimei a de Siquém, eu vou queimar essa aqui, vai dar tudo certo, né? Mas nem sempre os nossos planos saem da maneira que planejamos, né? Tudo sai da maneira que Deus planeja. Deus sabia que Abimeleque ia morrer dessa maneira aqui, né? Pela sua própria ambição. Ele usou o desejo do Abimeleque contra ele mesmo, né? Verso 53. Porém, uma mulher lançou um pedaço do mamó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Santo Deus. Então a mulher tinha uma mira boa, pegou uma pedra grande lá, jogou na cabeça do Abimeleque e rachou o crânio dele. Aí ele caiu, só que ele não perdeu a consciência, né? A gente vai ver que ele não perdeu a consciência, mas ele sabia que o ferimento foi grave, que ele ia morrer, né? Verso 54. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembanha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou, e seu moço o atravessou, e ele morreu. Até no final da vida dele, o orgulho dele, né? Ele não queria ser morto por uma mulher. Ele achava isso desonroso. Olha, que honra que tem esse homem aqui, né? Para falar de honra, né? Um homem que mata seus próprios irmãos, que mata a cidade que o apoiou. Tá preocupado com a honra do nome dele porque uma mulher matou ele, né? É hipócrita, né? Então tem muitas pessoas que são hipócritas. E vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Então aqui se faz, aqui se paga, tá, irmão? Aqui Deus deu 3 anos para ele se arrepender, ele não mostrou arrependimento, e Deus planejou usar o desejo dele, a sua ambição, contra o povo, o povo mau que o apoiou, e jogou um contra o outro, e ele queimou o povo de Siquém, e o povo de Siquém matou ele, né? De Siquém não, dessa cidade aqui, né? Ele foi dominar essa mulher aqui, jogou essa pedra e machucou ele. Mas o próprio moço dele que trazia as armas dele, que foi quem matou ele, porque ele tinha vergonha de morrer por uma mulher, né? Santo Deus. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Então todas as palavras que Jotão proferiu naquela parábola que ele fez se cumpriram. Então o poder da palavra, isso aqui, Jesus Cristo, ele vai vencer a besta com o poder da sua palavra. Está escrito em Apocalipse, né? Então é importante, a palavra tem poder. Então nós devemos declarar a vitória, nós devemos declarar a justiça, nós devemos declarar amor, nós devemos declarar, usar a espada da palavra. Você está usando a espada da palavra? Usa todo dia, acorda de manhã, abençoa seus filhos, usa a espada da palavra, manda todo o mal embora da vida deles, proteja seus filhos, ore por eles, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido. Vamos usar a espada, as armas que nós temos. A gente não tem que ter arma em casa, revólver, essas coisas. Nós temos que ter a espada da palavra. Essa é a nossa defesa, é a defesa do cristão, é a palavra. Então vamos usar essa arma importantíssima e poderosíssima, que pode mover e derrubar nações, tá certo? Pelo poder da palavra. Então todas as profecias que estão escritas na Bíblia, a maioria se cumpriu. Então os profetas usaram o poder da palavra e derrubaram nações. Cidades que eles falavam que iam ser destruídas, foram destruídas. Pessoas que eles pregaram que elas iam se arrepender, como o Jonas pregou para Nínive, eles se arrependeram. Então a palavra ela pode salvar e ela também pode condenar. Então usem com sabedoria a palavra de Deus, tá certo? Então declarem a bênção, declarem o amor, declarem a vitória, e vocês vão ver os frutos dessa espada poderosíssima que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, tá certo? Então esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Que Deus abençoe vocês e que o espírito de Abimeleque esteja longe das nossas casas. Que nós não temos sede de ambição, mas tenhamos sede da água viva, da palavra de Deus, que nos transforma e nos fortalece. Deus seja louvado.